Existem promessas que parecem ter sido enterradas na poeira do tempo, mas que ressurgem como destino, arrastando uma jovem camponesa inocente para o redemoinho do poder e da ambição. Da simplicidade de sua casa modesta, ela é levada ao solar dos Duarte, um palácio deslumbrante, onde ouro e pedras preciosas não passam de véus a encobrir intrigas, ciúmes e solidão. Diante dela está Rafael Duarte, o soberano temido por todos, frio como o próprio sertão, mas em cujo olhar profundo se oculta um segredo inesperado. Entre o medo e o desejo, entre as correntes do passado e a ânsia de liberdade, terá ela coragem de transformar um pacto em amor? E ele, que sempre acreditou ser intocável, ousará entregar o coração a uma mulher que o destino colocou em seu caminho contra a sua vontade? Esta não é apenas a história de um casamento forçado, mas uma canção ardente, onde o amor não nasce da posse, e sim da escolha. O sol subia lentamente no horizonte do sertão nordestino, derramando sua luz dourada sobre os telhados de barro da Vila das Palmeiras. O vento seco trazia o calor das plantações rachadas, varrendo as ruelas estreitas e levantando a poeira vermelha que cobria as portas de madeira gastas pelo tempo. Numa casinha simples, escondida entre coqueiros e velhos cactos, Isadora estava sentada à janela, o olhar perdido ao longe. Naquele dia, completava 18 anos. Deveria ser um dia de sorrisos e abraços festivos, mas dentro da casa não se ouvia cavaquinho, nem ecoava nenhum samba. Apenas o cheiro de pão de milho recém-assado pelas mãos de Dona Margarida, sua avó idosa, e o vapor do chá de ervas que subia de uma mesa de madeira gasta. Isadora contemplava o céu límpido, o coração cheio de sonhos. Ansiava deixar aquela vila fechada, conhecer Salvador movimentada ou, ao menos, uma cidade próxima onde pudesse ouvir os tambores das festas juninas. Aos 18 anos, jamais tinha ido além das colinas que cercavam sua aldeia. Em seus olhos castanhos brilhava um desejo de liberdade indomável, mas frágil como o vento seco que lhe roçava a pele. Dona Margarida observava a neta, e em seus olhos misturavam-se ternura e uma tristeza oculta. As rugas profundas marcavam o rosto sofrido, as mãos calejadas traziam a dureza de uma vida inteira lavrando a terra árida. Forçou um sorriso, mas por dentro a afligia um segredo que Isadora nunca soubera. Uma promessa gravada no destino da menina antes mesmo de nascer. Isadora estava prestes a perguntar à avó por que o dia lhe parecia tão pesado quando o som de cascos ecoou ao longe. Os golpes do ferro contra a pedra ressoavam como tambores sombrios, anunciando tempestade. Os moradores se recolheram às pressas, arrastando as crianças para dentro, escondendo o rosto como se temessem o olhar da própria morte. Pela estrada principal, surgiu uma tropa de cavaleiros em mantos negros bordados a ouro, montados em cavalos fortes de arreios reluzentes. À cintura, espadas faiscavam sob o sol da manhã. A tropa parou diante da casa de Isadora. O ar ficou suspenso. Um soldado desceu do cavalo e, com voz firme e gélida, anunciou: "Viemos em nome de Sua Excelência, o senhor Rafael Duarte. Hoje a promessa será cumprida." Isadora franziu o senho, confusa. "Promessa? Que promessa?" Antes que pudesse reagir, Dona Margarida apertou sua mão trêmula, as lágrimas escorrendo, a voz sufocada por dor. "Isadora, teu pai, João Mendes, antes de morrer, fez um pacto com Rafael. Para salvar a aldeia da fome e das dívidas, ele prometeu tua mão à família Duarte quando chegasses à maioridade." O mundo de Isadora desabou num instante. Ela sacudiu a cabeça, recusando acreditar. Sempre pensara que o futuro seria escolha sua. Aprender o ofício da tecelagem, partir para além do sertão, amar quem desejasse. Agora tudo lhe era arrancado por duas palavras: promessa selada. Entre soluços, agarrou-se à avó e gritou: "Não, eu nunca pedi isso. Eu não quero." Mas mãos rudes a agarraram à força, arrastando-a como se fosse um objeto. Dona Margarida lançou-se sobre os soldados, tentando proteger a neta, mas foi empurrada ao chão duro. Seu grito de dor ecoou pela aldeia, dilacerando corações, mas ninguém ousou intervir. Enfrentar Rafael Duarte era escolher a morte. Isadora foi erguida e jogada dentro de uma carruagem de cortinas vermelhas. Chorando,
Estendeu os braços pela janela, tentando alcançar a avó, mas a distância só crescia. A imagem de Dona Margarida caída na poeira se dissolveu atrás da nuvem levantada pelas rodas, enquanto cada volta esmagava o coração da jovem em pedaços. A carruagem sacolejava pela estrada árida. Entre frestas da cortina, Isadora via o sertão se alongar sem fim. Dunas queimadas, arbustos secos, o céu azul sem piedade. Aquele cenário, antes sua terra natal, transformara-se em prisão. Escondeu o rosto nas mãos, chorando até não restar mais lágrimas. O trote dos cavalos soava como um canto fúnebre. Apertando o peito, murmurou como uma alma perdida. Por quê? Por que fui transformada em moeda de troca? Rafael Duarte? Quem é ele? E por que me deseja? Na mente, surgiam imagens sombrias do homem que já ouvira em rumores. Rafael, senhor de todo o sertão, estrategista frio que derrotara rivais sem piedade. Ninguém jamais o desafiara e sobrevivera. Chamavam-no de Senhor de Ferro. Agora, a lenda se tornava realidade cruel, à espera dela no fim da estrada. A cada passo do cavalo, sentia-se empurrada rumo ao abismo, onde deixaria de ser si mesma. A viagem parecia eterna. O sol do meio-dia queimava o céu e a terra, o calor ondulando como um espelho gigante. Dentro da carruagem, Isadora encolhida, suada, exausta. Não havia mais lágrimas, apenas respirações curtas e entrecortadas, como se cada batida do coração fosse resistência contra um destino inescapável. Do lado de fora, o sertão se desenrolava em imagens cortantes. Cactos como lanças afiadas, campos rachados como feridas eternas, casebres miseráveis espalhados pelo vazio. Os habitantes se escondiam nas sombras, lançando olhares temerosos à comitiva. Ninguém ousava se aproximar. A cor dos mantos dos soldados Duarte bastava para lembrar que qualquer um que atravessasse seu caminho não veria o sol do dia seguinte. As palavras trêmulas de Dona Margarida ecoavam em sua mente. Perdoa-me, minha neta. Teu pai fez isso para salvar todos nós. Ele não teve outra escolha. Isadora apertou o vestido com força, o peito em revolta. Sim, talvez seu pai tivesse salvado a vila com a vida dela. Mas, e os seus sonhos? E sua sede de liberdade? Tudo agora soterrado sob uma única palavra: pacto. Um vento forte ergueu a cortina, revelando ao longe uma muralha imensa de pedra. O coração de Isadora se apertou. Não era apenas o portão do solar dos Duarte. Era a entrada de uma vida que nunca escolhera. Ao cair da tarde, o céu tingiu-se de laranja ardente. A carruagem se aproximava do solar, que surgia grandioso e sufocante. Torres apontavam para o céu, portões de ferro ricamente entalhados ladeados por leões de pedra. Dentro, telhados vermelhos e paredes douradas brilhavam sob o pôr do sol. Fontes artificiais e pássaros exóticos contrastavam brutalmente com a aridez do sertão. Isadora ficou atônita. Sim, o solar era belo como um palácio lendário, mas para ela, cada muralha era um grilhão de ouro, cada torre, uma prisão. A carruagem parou. Guardas abriram as portas e a arrastaram para fora. Servos curvados em reverência ergueram a voz num coro em uníssono. Viva Sua Excelência, Rafael Duarte. No alto da escadaria, ele surgiu. Um homem alto, de ombros largos, imponência de general. Vestia um manto bordado a prata que refletia a luz do entardecer. A barba escura, bem aparada, moldava o rosto de traços firmes e angulosos. Mas foram os olhos que paralisaram Isadora. Negros, profundos, frios e orgulhosos, carregados de poder ao ponto de lhe roubar o ar, como se pudesse dobrar o mundo com um simples olhar. Isadora permaneceu trêmula, mas ergueu a cabeça com dignidade, ainda que o coração estivesse em frangalhos. Não se permitiria cair diante dele. Se o destino a entregava, ao menos manteria sua última centelha de orgulho. O pátio silenciou. Rafael a observava em silêncio, lendo cada detalhe. O cabelo castanho revolto pelo vento, os olhos inchados de choro, a mão pequena que tremia sobre o vestido. Não disse uma palavra, mas parecia penetrar-lhe a alma. Isadora sentiu o sangue gelar. Compreendeu, naquele instante, que dali em diante cada passo, cada respiro seu, estaria nas mãos daquele homem. Não por amor, nem por escolha, mas por uma promessa feita há tantos anos. Medo, raiva
e uma estranha curiosidade misturaram-se em seu peito como uma tempestade. E quando os guardas começaram a conduzi-la a escada acima, soube, a porta de sua antiga vida havia se fechado para sempre. Os degraus de pedra que levavam ao solar dos Duarte se estendiam diante de Isadora como um caminho sem volta. Cada passo forçado fazia seu coração disparar, como se o próprio chão lhe sugasse as forças. O sol já havia se posto, deixando o céu tingido de anil profundo. Tochas ardiam ao longo do corredor, projetando reflexos avermelhados sobre o rosto ansioso da jovem. O interior do solar se abriu, grandioso e esmagador, o teto em arco elevado, todo recoberto de ouro cintilante, murais descrevendo batalhas e coroações da linhagem Duarte, corredores de mármore branco refletindo a dança das chamas. Nas paredes, tapeçarias bordadas com cenas da Amazônia e aves tropicais coloridas, como se afirmassem que ali não havia apenas uma casa, mas um reino inteiro em miniatura. Isadora caminhava ladeada por guardas solenes, o coração apertado. Lembrou-se da casinha de tijolos na Vila das Palmeiras, onde Dona Margarida lhe contava histórias à luz fraca do lampião. Comparado àquela simplicidade, o solar parecia outro mundo, luxuoso, brilhante, mas hostil e ameaçador. O eco das botas da comitiva preenchia o salão. Pararam diante de um grande átrio, onde Rafael Duarte já os aguardava. Do alto, emoldurado pelo arco dourado, sua figura se confundia entre sombra e claridade. Um manto azul escuro de bordas prateadas caía sobre seus ombros, e o bordado em forma de águia, brasão da família Duarte, brilhava ao fogo das tochas. O olhar dele pousou sobre Isadora. Olhos negros, profundos, nem raivosos nem gentis, mas gélidos como um abismo. Sob aquele olhar, Isadora sentiu-se desnudada, suas últimas resistências expostas. Estremeceu, apertando as mãos contra o peito. Rafael desceu os degraus com passos lentos e imponentes. Ao redor, ninguém ousava respirar fundo. Quando parou diante dela, a poucos passos, o mundo pareceu silenciar. Nada disse. Apenas a observava como quem mede a força de um pássaro preso na gaiola. Dentro dela, nascia um medo novo, o de perder a si mesma. Desde que saíra da aldeia, já havia chorado até a exaustão, gritado até roubar-lhe a voz. Tudo em vão. Agora, diante dele, compreendia que resistir seria como onda pequena contra penhasco, esmagada no instante. Um gesto dele e os soldados se afastaram. A sala ficou vazia, restando apenas Isadora diante de Rafael. A luz do fogo desenhava seus traços rígidos, duros como pedra. Isadora mordeu os lábios, forçando-se a não abaixar a cabeça. Pensou, mesmo prisioneira, não deixarei que me veja quebrar. Rafael percebeu a centelha frágil de firmeza em seus olhos. Nos dele, um lampejo indecifrável, não piedade nem desprezo, algo entre curiosidade e desafio. Após um silêncio prolongado, apenas inclinou a cabeça em leve aceno e virou-se. Guardas a conduziram para outro aposento. Era um quarto espaçoso, cortinas vermelhas fechando as janelas, tapetes macios sob os pés, lamparinas espalhando calor dourado, belo como um sonho, mas para Isadora não passava de uma gaiola suntuosa. A porta fechou-se com estrondo metálico, e ela compreendeu. A liberdade ficara para trás. Sentou-se à beira da cama de lençóis alvos, cobrindo o rosto nas mãos. Naquele silêncio opressor, ouvia apenas o coração martelar em seus ouvidos. Lá fora, o sertão se estendia infinito, mas já não era lar, apenas lembrança distante. À medida que a noite caía, Isadora sabia apenas de uma coisa: sua nova jornada começara, e o solar dos Duarte jamais seria abrigo. Era sua prisão dourada, onde teria de aprender a sobreviver à sombra do poder. Da janela alta, via o céu coalhado de estrelas, como um tapete prateado, mas em vez de sentir liberdade, sentia-se como o pássaro enjaulado, vendo a vastidão sem jamais alcançar. Lá, do lado de fora, passos de guarda soavam ritmados, lembrando-lhe que cada gesto era vigiado. Às vezes, sussurros ecoavam no corredor, frios como lâminas. Ela não passa de filha de um camponês pobre. Como poderia ser digna do solar dos Duarte? Risos abafados misturavam-se ao tilintar de espadas, apertando-lhe o peito. Encostou-se à porta, ouvindo, antes de recuar. A memória da avó lhe veio vívida. Dona Margarida,
mãos trêmulas cortando pão, olhos marejados ao recordar a promessa feita por João Mendes. Perdoa teu pai, Isadora. Ele só queria salvar a aldeia. Essas palavras eram grilhões. Causavam raiva, mas também dor, pois nasceram do amor. Diante do espelho ao lado da cama, Isadora fitou seu reflexo. À luz tênue das lamparinas, via uma jovem de cabelos revoltos, olhos inchados e vestido amarrotado. Nada restava da menina sonhadora. Apenas olhos marejados, frágeis, mas ainda acesos por uma chama de resistência. Tocou o vidro e murmurou para si mesma: não sou mercadoria, não sou promessa de ninguém. Sua voz pequena sumiu na imensidão do quarto, mas naquele instante recuperou uma fagulha de si mesma. O ranger da porta a sobressaltou. Entrou um grupo de criadas trazendo bandejas de prata com comida e água. Não a encararam, limitaram-se a arrumar a mesa e sair apressadas, com olhares de curiosidade, desdém e cautela. Sabiam bem que ela era, a camponesa destinada a ser esposa prometida de Rafael Duarte. Isadora não tocou na refeição. O frio em seu peito lhe fechava a garganta. Sentou-se diante da janela, observando no pátio as tochas que alongavam sombras dos guardas. Recordou-se das histórias do povo. O solar dos Duarte é belo como o paraíso, mas dentro dele há um abismo de intrigas, ambição e sangue. Agora compreendia que não eram apenas rumores. Quando o grande relógio bateu à meia-noite, a porta se abriu de novo. Não eram criadas. Era Rafael Duarte. Chosinho, Shemshekito Shemolorde. Seus passos firmes ecoavam, enchendo o ar pesado. Isadora levantou-se de súbito. O manto dele arrastava. Os olhos negros refletiam a luz da lamparina. Parou a poucos passos dela, em silêncio. E aquele silêncio era mais aterrador que qualquer ameaça. Isadora não sabia se desviava o olhar ou enfrentava-o. O coração em descompasso, os dedos apertando a barra do vestido. Então a voz grave dele rompeu a quietude. Você viverá aqui, sob este teto, a partir de agora. O solar dos Duarte é a sua casa. Não soava como consolo, mas como sentença. Isadora quis gritar que aquilo não era lar, que nunca escolhera essa vida. Mas o olhar dele, profundo, altivo, dominador, lhe prendeu as palavras. Restou-lhe apenas respirar ofegante, consumida pelo choque entre medo e revolta. Rafael a fitou intensamente, como a desafiar sua coragem. Depois, sem mais, virou-se e saiu. A porta se fechou, deixando Isadora trêmula no quarto imenso. Caiu sentada à beira da cama, o corpo inteiro estremecendo. A frase dele ecoava na mente: esta é a sua casa. Mas ela sabia, não era lar. Era a prisão dourada, e ela prisioneira. Naquela noite, sob a lua filtrada pelas cortinas vermelhas, Isadora se revirava em pensamentos. Perguntava-se: haveria um dia em que encontraria liberdade naquele lugar, ou estaria condenada a viver para sempre sob o olhar gélido de Rafael Duarte? No dia seguinte, o solar dos Duarte pulsava de uma agitação incomum. Passos apressados ecoavam pelos corredores. O tilintar da prata se misturava a sussurros de criadas. Preparava-se uma cerimônia grandiosa. Naquela noite, Rafael Duarte oficializaria seu matrimônio com a jovem vinda da Vila das Palmeiras, Isadora. No quarto reservado, ela era cercada por criadas que a vestiam como se fosse apenas um objeto. Sente-se direita. Não se mova. Olha front. Vestiram-na com um longo traje dourado, bordado em prata e cravejado de pedras cintilantes. Cada camada pesava como grilhões. Sobre os cabelos castanhos, prenderam um véu leve unido a uma coroa cravejada de gemas. Ao se ver no espelho de bronze, Isadora quase não reconheceu a própria imagem. Não era mais a moça simples da aldeia. Era uma estátua dourada bela, mas aprisionada. Do lado de fora, soava música solene, dedilhados lentos de guitarra, tambores graves que pareciam o coração do próprio solar. Tochas iluminavam o salão principal. Tapetes vermelhos cobriam o mármore. Convidados de peso se reuniam mercadores ricos, senhores de terras vizinhas, autoridades, famílias nobres. Sorrisos e brindes escondiam uma mesma curiosidade. Quem é a jovem capaz de amarrar Rafael Duarte a uma promessa antiga? Isadora entrou, guiada por duas criadas. O salão silenciou. Sussurros se ergueram. É a filha de João Mendes, uma camponesa em vestido dourado. À lateral, sentada com pose de rainha,
estava Bianca Valença, a mulher mais influente do séquito de Duarte. Com um sorriso frio, lançou-lhe um olhar cortante e murmurou. Em português, claro. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Isadora ouviu, mas não reagiu. Cada passo sobre o tapete pesava como pedra. À frente, Rafael aguardava imponente no traje negro bordado a prata, olhos fixos nela, intensos e indecifráveis. O ritual começou. O velho padre, Dom Silveira, entoava as palavras como quem lia um antigo contrato. Falava da honra da família, da promessa de João Mendes, do poder de Rafael Duarte. Com cada frase, os ombros de Isadora se curvavam mais. Chegou sua vez de repetir o juramento. A voz frágil, quase quebrada, sussurrou. Sim, eu aceito. Ninguém se importou com o tom trêmulo. O que valia era o pacto selado. Rafael, por sua vez, respondeu firme, grave, sem emoção, apenas mais uma decisão entre tantas que já tomara na vida. Música, aplausos, brindes e aclamações ao nome de Rafael Duarte ecoaram no salão. Mas para Isadora, tudo soava como correntes arrastadas, prendendo seu destino. À noite, finda a festa, levaram-na a um aposento luxuoso agora chamado Os Aposentos da Esposa de Rafael Duarte. Cortinas de veludo, cama de lençóis brancos, colunas talhadas, suntuoso, mas sufocante. Sentada na beira da cama, coração acelerado, esperou pelo inevitável. A porta se abriu. Rafael entrou, a sombra dele alongando-se pelo chão. Isadora fechou os olhos, pronta para o destino que todos sussurravam, a consumação da noite de núpcias. Mas a voz dele quebrou o silêncio, firme, mas serena. Descansa, Isadora. Esta noite, você não precisa ter medo. Ela abriu os olhos, surpresa. Ele não se aproximou, não a tocou. Apenas retirou suavemente o véu de seus cabelos, fitou-lhe os olhos trêmulos e saiu. A porta se fechou. Isadora permaneceu imóvel, incrédula. Por quê? Se tinha poder absoluto, por que não a obrigou? Deitada, olhou para o teto dourado, os desenhos de águias com asas abertas vigiando-a. Mas em vez de apenas sentir-se cativa, uma pergunta ecoava em sua mente. Por que ele se conteve? Talvez fosse apenas estratégia. Talvez cálculo frio para confundi-la. Mas em meio ao medo, nascia algo novo, uma curiosidade perigosa. Na manhã seguinte, raios do sertão invadiram o quarto. Criadas entraram trazendo roupas de seda. Entre risadinhas e cochichos comentavam. Ouvi dizer que ele nem sequer a tocou. Talvez ela seja fraca demais para chamar sua atenção. As palavras cortaram Isadora como lâminas. Engoliu em seco, evitando lágrimas. Quando caminhou pelo corredor, novos olhares, novas insinuações. Bianca Valença, com sorriso venenoso, nem precisou falar, seus olhos de desprezo já a feriam. Ainda assim, algo era inegável. Rafael Duarte tivera a chance, mas não a tomara. Não era o monstro cego de rumores. Ou talvez fosse mais diferente do que todos imaginavam. À noite, sozinha na varanda, Isadora contemplou o jardim das orquídeas, iluminado pela lua. O perfume adocicado das flores, o som da fonte, o vento suave, fechou os olhos e admitiu em silêncio. Talvez Rafael Duarte não fosse exatamente como diziam, mas isso significava que sua vida ali seria mais fácil? Ou apenas a lançaria num labirinto de sentimentos confusos, onde medo e fascínio caminhavam lado a lado? De volta ao quarto, pousou a mão sobre o peito, sentindo o coração descompassado, e se perguntou, será que o medo ainda é o único senhor do meu coração? Os primeiros dias após o casamento arrastaram-se lentos, como se o próprio tempo quisesse testar Isadora. O solar dos Duarte brilhava todas as noites em festas e reuniões de poder, mas para ela eram apenas muros gelados que se fechavam cada vez mais. As criadas passavam, curvavam-se em reverência, e logo depois vinham os sussurros, venenosos. Ela não conseguiu conquistar o Senhor. Talvez ele só a tenha aceitado por causa da promessa. Isadora ouvia, embora falassem baixo. Cada palavra feria como agulha, enchendo-a de vergonha e raiva contida. Mas não podia responder. Aos olhos de todos, não passava de uma camponesa perdida em meio ao ouro. Refugiava-se no jardim das orquídeas, onde o perfume doce das flores aliviava o coração. Sentava-se junto à fonte, abraçando os joelhos, e fingia ainda estar na Vila das Palmeiras,
ouvindo histórias de Dona Margarida. Mas mesmo ali, risadinhas distantes a alcançavam. Ele não a quis porque é fraca demais, ou talvez porque seja insignificante, sem valor. Engolindo lágrimas, erguia o queixo. Não daria a ninguém o prazer de vê-la despedaçada. Mas por dentro sentia-se como um pássaro ferido, tentando voar enquanto sangrava. Enquanto isso, em outro canto do solar, Rafael também não encontrava paz. Passava horas na biblioteca, andando entre mapas e livros. Homem acostumado a decisões de guerra sem hesitar, agora se via perturbado pela lembrança de um olhar úmido e frágil. Por que parei? Por que não fiz o que todos esperavam? Perguntava-se, cerrando os punhos. Sempre acreditara que sua força estava em não deixar sentimentos interferirem. Mas a presença de Isadora balançava esse alicerce. Uma tarde, encontrou-a sentada junto à fonte do jardim. Sua sombra a envolveu antes que ela notasse. Isadora ergueu os olhos, o coração disparando. O olhar negro dele a atravessava, causando medo e algo mais que não sabia nomear. A voz grave soou, cortando o ar. Você tem medo de mim? A pergunta foi uma lâmina. Isadora prendeu a respiração. Poderia ter mentido, escapado com 1000 desculpas. Mas a verdade escapou de seus lábios, nua e dolorosa. Eu não sei quem o senhor é. Só sei que foi capaz de me arrancar de tudo o que eu conhecia. Como não temê-lo? Rafael parou. Jamais alguém ousara falar-lhe assim. Todas as mulheres ao redor dele fingiam submissão ou seduziam em busca de poder. Mas aquela camponesa pequena e trêmula lhe atirava a verdade no rosto. Os olhos dele escureceram não de ira, mas de perturbação. Abaixou o tom, quase um sussurro. E mesmo assim, você ousa me enfrentar. Isadora corou, desviando o olhar, mas respondeu firme apesar da voz vacilar. Eu não o enfrento, Rafael. Eu só digo a verdade. O vento trouxe o perfume das orquídeas. Rafaela observa-o, imóvel. Pela primeira vez em anos, sentiu o coração vacilar. Devagar, inclinou-se, estendendo a mão ao pescoço dela. Isadora recuou instintivamente, mas não teve tempo. Os dedos dele tocaram o pingente gasto que pendia em sua corrente única herança que trouxera da vila, lembrança da mãe. O fecho estava frouxo, prestes a se soltar. Rafael segurou o objeto com cuidado, ajustou-o e fechou o fecho com precisão. Cada gesto lento, quase delicado, como se temesse quebrar o frágil relicário. Quando ergueu o rosto, seus olhos ainda estavam fixos nela. Guarde-o com firmeza. Não deixe que nada, nem ninguém, tire de você o que ainda é precioso. Isadora estremeceu. Não sabia se era ordem, conselho ou promessa. Mas no tom havia uma doçura inesperada, algo que jamais imaginara nele. Silêncio os envolveu. Quando soltou a corrente, a ponta dos dedos roçou a pele dela, provocando-lhe um arrepio confuso. Recuou por reflexo, mas por dentro ardia em sentimentos que misturavam medo e desejo. Rafael virou-se, caminhando para longe. Antes de sumir, lançou-lhe um último olhar, breve e enigmático. A porta fechou-se atrás dele. Isadora permaneceu imóvel no jardim, a mão sobre o colar, como se quisesse guardar a lembrança daquele instante. Estava trêmula, mas não só de temor. Pela primeira vez desde que chegara ao solar, sentiu-se vista como pessoa, não como dívida a ser paga. E essa sensação a confundia mais que todo o desprezo do mundo. Naquela noite, deitada sob a luz prateada que filtrava pelas cortinas, as palavras dele ecoavam em sua mente. Não deixe que nada, nem ninguém, tire de você o que ainda é precioso. Apertou o pingente junto ao peito e se perguntou: poderia confiar nele? Haveria, sob o gelo daquele homem, uma centelha de luz? Em outro aposento, Rafael também não dormia. Andava de um lado a outro, o copo de vinho intocado na mão. Lembrava o olhar dela, a voz frágil mas sincera, o instante em que quase não resistiu a acariciar-lhe o rosto. Ela é apenas uma menina. Por que não consigo ignorá-la? Murmurou. O solar dos Duarte estava mergulhado em silêncio, mas dentro de dois corações, uma tempestade começava. Para Isadora, um turbilhão de dúvidas e uma tímida esperança. Para Rafael, uma guerra contra os próprios princípios de ferro, e nenhum dos dois percebia que, entre sussurros e vergonha, algo novo nascia frágil, mas capaz de mudar o destino de ambos. O solar dos Duarte nunca estivera tão vivo quanto naquela noite.
Centenas de tochas ardiam pelos corredores, lançando reflexos dourados sobre as paredes de pedra. Do salão principal, espalhava-se o aroma doce do vinho e o cheiro intenso de carnes assadas, misturados à música vibrante de guitarra e tamborim. Era noite de grande banquete. Rafael Duarte reunira senhores vizinhos, mercadores ricos e autoridades fiéis para testemunhar a estabilidade após o casamento. Isadora vestia-se com um traje verde esmeralda bordado em prata. O tecido suave moldava-lhe a silhueta delicada, fazendo aparecer uma joia entre tantas flores coloridas. Mas, sob o brilho, sentia-se alvo de todos os olhares. Cada passo sobre o tapete vermelho ecoava como acusação, acompanhado de sussurros. "Es ela, a camponesa. Ai, bonita sim, mas será que o senhor já a tomou?" Mordeu os lábios, ergueu o queixo. Não lhes daria o prazer de vê-la tremer. Mesmo assim, a sombra da dor cintilava em seus olhos. O salão resplandecia sob lustres imensos. Nas paredes, tapeçarias exaltavam as vitórias dos Duarte. No centro, a mesa farta transbordava. Cordeiro assado, peixe grelhado, pão de queijo recém-saído do forno, frutas tropicais. Entre brindes e gargalhadas, a música de samba preenchia o ar. Rafael, imponente em manto negro com bordados prateados, ocupava o lugar de honra. Quando Isadora entrou, seu olhar vacilou por um instante, mas logo retomou a calma de sempre. Fez sinal para que ela se sentasse ao seu lado. Com o coração acelerado, ela obedeceu, sentindo dezenas de olhos a acompanhar. O banquete seguia com conversas de terras, alianças e comércio. Brindes exaltavam a força e a fortuna dos Duarte. Isadora permanecia em silêncio, provando pequenos goles de vinho, tentando escapar da curiosidade que a cercava. De súbito, o burburinho cessou. O velho conselheiro Dom Silveira ergueu sua taça. Nos olhos enrugados, um brilho malicioso. Um brinde ao nosso Senhor absoluto, Rafael Duarte. Que sua força permaneça incontestável, não apenas nas batalhas, mas também na intimidade. O salão explodiu em risadas insinuosas. Alguns se entreolharam, outros disfarçaram sorrisos. Bianca Valença, em vestido vermelho flamejante, sorria com gosto, mirando Isadora com desprezo cruel. O rosto da jovem queimou. Baixou os olhos, os dedos crispados no colo. A ferida mais íntima estava exposta. Todos sabiam que a noite de núpcias não se consumara. Quis desaparecer, ser levada pelo vento do sertão para longe daqueles muros sufocantes. Mas Rafael não riu, não se alterou. Colocou a taça sobre a mesa e levantou-se devagar. Um silêncio pesado caiu. Seus olhos negros varreram cada rosto, e as chamas refletidas os tornavam ainda mais imponentes. Sua voz soou firme, profunda. A força de um homem não se prova diante de plateias, mas naquilo que ele escolhe proteger. O impacto foi imediato. O riso morreu nos lábios de todos. Dom Silveira empalideceu e curvou a cabeça. Até Bianca se crispou, apertando o cálice com força para esconder a fúria. Isadora ergueu os olhos. Surpresa. Seu coração pulsava com força. Aquelas palavras não eram apenas resposta à provocação. Eram um escudo erguido diante dela. Pela primeira vez em público, Rafael se colocava ao seu lado. O peito de Isadora se inundou de sentimentos, espanto, gratidão e uma centelha de orgulho. Quando o banquete terminou, convidados deixaram o salão levando impressões diversas. Uns admiravam a astúcia de Rafael, outros suspeitavam de mudanças, outros ruminavam inveja. Bianca, em silêncio, crispava os dedos até ficarem brancos, o sorriso apagado, o olhar ardendo em rancor. No corredor iluminado por tochas, Isadora caminhava ao lado de Rafael. Os passos ecoavam, o coração dela disparava. Queria agradecer, mas a voz lhe faltava. Diante da porta de seus aposentos, ele finalmente se voltou. O olhar firme, mas não totalmente frio, e a voz baixa, quase uma constatação. Você entende agora por que falei assim? Isadora hesitou. Baixou os olhos, depois encarou. A voz suave, porém clara, porque ninguém tem o direito de me transformar em espetáculo, nem mesmo o Senhor. Um leve sorriso curvou os lábios de Rafael, talvez aprovação, talvez ironia. Não disse mais nada, apenas assentiu e entrou. Isadora ficou parada alguns segundos, o coração aos saltos, antes de segui-lo.
À luz das velas, murmurou enfim, obrigada. 2 sílabas frágeis, mas carregadas de emoção. Rafael a olhou, o brilho misterioso nos olhos. Não respondeu, apenas pousou a mão em seu ombro por um instante, depois a retirou. Um gesto simples, mas que fez o coração dela parar por um segundo. Naquela noite, deitada no leito, Isadora não via mais o quarto como prisão absoluta. As palavras dele ecoavam em sua mente, como muralha a protegê-la. O medo ainda a acompanhava, mas agora dividido com algo novo. Uma confiança tímida, incerta, perigosa. E no quarto ao lado, Rafael girava um cálice de vinho nas mãos, lembrando o som da voz dela ao dizer obrigada. Uma palavra tão pequena, mas que ecoava em sua mente, e percebeu, com estranha leveza, que sua armadura de ferro começava a ceder. Após o banquete, a resposta de Rafael Duarte correu como fogo pelo solar dos Duarte. Alguns exaltavam sua inteligência e autoridade. Outros murmuravam que fora apenas artifício para ocultar a verdade. O casamento ainda não se consumara. No meio dos rumores, Isadora se tornava o alvo preferido. Criadas passavam cochichando, disfarçando risos. Convidados lançavam olhares furtivos. Cada passo dela parecia acompanhado pelos olhos de todo o palácio. Mas nada a fazia tremer tanto quanto o olhar de certas mulheres do séquito, sobretudo Bianca Valença. Bianca jamais escondeu seu desprezo. Desde a chegada de Isadora, via nela uma afronta, e quando, na noite do banquete, Rafael a defendera publicamente, a chama do ciúme em Bianca se transformara em incêndio. Não suportava ver o homem que tentara conquistar durante anos dirigir um olhar diferente à camponesa. Na manhã seguinte, no salão menor, Isadora tomava chá em silêncio quando Bianca se aproximou. Sentou-se diante dela, sorrindo com veneno nos lábios carmesins. Deve ser estranho para você, menina do vilarejo, sentar-se em cadeiras que já foram ocupadas por mulheres de linhagem real. As criadas ao redor riram baixinho. Isadora sentiu o rosto arder, as mãos tremerem sobre o tecido do vestido. Quis responda, mas conteve-se. Um deslize e seria motivo de escárnio. Bianca saboreava o triunfo, o olhar afiado como lâmina. Mas antes que pudesse prosseguir, uma sombra surgiu à porta. Rafael. O ambiente se transformou, as risadas cessaram, todas baixaram a cabeça. Bianca recompôs-se depressa, mas o olhar gélido dele a atravessou. Não precisou de palavra alguma. O silêncio imposto por sua presença já era sentença. Isadora ergueu os olhos e encontrou os dele. Foi apenas um instante, um leve aceno, antes de ele seguir adiante. Mas nela ficou a sensação de um amparo silencioso. À noite, junto à janela, Isadora segurava o colar contra o peito, lembrando-se do conselho dele. Guarde o que é precioso. Talvez, naquele lugar hostil, o único tesouro que ainda possuía fosse o orgulho e a estranha inquietação que crescia dentro dela sempre que pensava em Rafael. Os dias seguintes não trouxeram alívio. Os corredores do solar ressoavam rumores, e cada sorriso escondia malícia. Bianca, longe de desistir, passou a exibir sua presença com ainda mais ousadia. Vestidos vermelhos, perfumes fortes, risos insinuantes voltados a Rafael, como desafio aberto. Isadora via e sofria em silêncio. Não queria participar desse jogo mesquinho, mas a cada olhar de Rafael ignorando tais provocações, o medo a corroía. E se um dia ele voltasse a ela as costas, seria Isadora apenas substituta temporária. Numa noite, o solar recebeu o mercador Augusto Paiva. Rico, arrogante, embriagou-se com vinho e ousou aproximar-se demais de Isadora. Com voz melosa, disse, os olhos chamejando de desejo. Nunca pensei que o sertão escondesse tamanha beleza. Se o sol se apagasse, seus olhos iluminariam a noite. O sangue subiu ao rosto dela. Recuou, o coração descompassado. Sufocada sob os olhares curiosos, sentiu-se presa como caça encurralada. Antes que Augusto ousasse tocá-la, porém, uma mão firme segurou-lhe a cintura e a puxou para trás. Rafael colocou-se diante dela como muralha, os olhos negros reluzindo como lâmina. Nenhuma palavra, mas a ameaça em seu olhar bastou. Augusto empalideceu, gaguejou desculpas e recuou. O burburinho correu pelo salão. Todos entenderam que Isadora não era intocável,
mas intocável por ser dele. Isadora tremia. O calor da mão de Rafael em sua cintura a incendiava por dentro, e naquele instante terrível, descobriu uma verdade que a aterrorizava. Não era apenas medo o que sentia ao toque dele. Era também desejo. Durante o resto da noite, Rafael não afastou os olhos dela. Conversava, brindava, mas mantinha-a ao lado, como declaração muda de posse. Ao fim, nos corredores silenciosos, parou diante dela, os olhos faiscando a luz das tochas, a voz grave, categórica. Nunca mais permita que outro homem se aproxime de você dessa forma. Isadora estremeceu. Quis dizer que não fora sua culpa, que não queria aquilo. Mas as palavras morreram nos lábios. Sob o olhar dele, o corpo todo se confundia em medo e anseio. Sozinha em seu quarto, apertou o peito onde o coração batia descompassado e murmurou na escuridão: se eu deveria odiá-lo, por que meu coração não me obedece? A lua iluminava o sertão lá fora, fria e implacável, mas dentro do solar, na sombra do ciúme, uma chama secreta começava a nascer frágil, indomável, impossível de negar. Na manhã seguinte, a luz atravessava os vitrais coloridos, espalhando reflexos dourados sobre o mármore frio. Isadora despertou ainda agitada pelo que acontecera na noite anterior. Não conseguia apagar da memória o olhar ardente de Rafael, nem a sensação da mão dele firme em sua cintura. Toda vez que fechava os olhos, o calor daquele toque parecia permanecer, sufocando-lhe a respiração. Buscando refúgio, percorreu os longos corredores até o Jardim das Orquídeas. Ali, entre o som suave da fonte e o perfume doce das flores, encontrava a única paz que o solar lhe oferecia. Sentou-se num banco de pedra, abraçando os joelhos, enquanto o vento bagunçava-lhe os cabelos. A pergunta martelava: Rafael me protegeu por honra ou por mim? O som de passos fortes ecoou. A sombra dele caiu sobre ela antes mesmo que ousasse olhar. Rafael estava ali. Está me evitando, Isadora? A voz grave quebrou o silêncio. Ela ergueu os olhos, surpresa. Não, eu só não compreendo você. Ele se aproximou, reduzindo o espaço entre ambos. Seus olhos negros aprenderam como correntes invisíveis. Eu também não compreendo tudo o que sinto quando está perto de mim. Mas sei de uma coisa, não suporto a ideia de outro homem sequer olhar para você. O coração de Isadora vacilou. Era uma declaração doce e assustadora ao mesmo tempo. Naquele olhar, já não havia apenas frieza, havia chama, intensa, avassaladora. Rafael ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque leve, quase reverente, fez seu corpo inteiro estremecer. Queria recuar, mas os pés pareciam presos ao chão. Por que se afasta, se seus olhos me pedem para ficar? Ele murmurou, a voz baixa como música noturna. Isadora ficou sem palavras. Nos lábios entreabertos, o silêncio era grito. Dentro dela, um vendaval de medo, confusão e desejo. A distância entre eles já era apenas um sopro. O calor dele a envolvia. O coração dela disparava. Por um instante, acreditou que ele a beijaria. E o que a assustou mais foi perceber que uma parte de si não queria fugir. Então, passos apressados ecoaram pelo corredor. Um criado surgiu, curvando-se diante de Rafael. Senhor, há assuntos diplomáticos urgentes que requerem sua presença. Enders. O instante se desfez. Rafael fechou os olhos, respirou fundo e recuou. Antes de sair, inclinou-se perto de Isadora e sussurrou: um dia, ninguém ousará interromper o que está escrito para nós. E se foi, deixando-a trêmula, a mão pressionando o peito onde o coração martelava. Ficou imóvel por muito tempo, o perfume das flores incapaz de acalmar o turbilhão. Tocou a própria face, onde os dedos dele haviam roçado, e o calor persistia. Por que não fugi? Por que me deixei vacilar diante dele? Durante todo o dia, Rafael lhe ocupou os pensamentos. Nos corredores, na capela, até entre livros da pequena biblioteca, sua mente voltava ao jardim, ao olhar dele, ao sussurro. Um dia, à noite, o sono não veio. Revirava-se sob o dossel da cama, sentindo o corpo estremecer ao lembrar da respiração dele tão próxima. Já não era apenas medo, havia um desejo difuso, inominável, mais perigoso que correntes de ferro. No aposento ao lado, Rafael também não dormia. Andava pela biblioteca, as mãos cerradas atrás das costas,
Nunca perdera o controle até conhecer Isadora. O simples toque na pele dela quase o fizera ceder. Ela é minha, então por que hesito? Questionava-se. Mas quanto mais tentava entender, mais percebia estar pisando em território onde poder e razão não bastavam. Na manhã seguinte, boatos corriam pelo solar. Criadas riam baixinho. Dizem que o senhor ficou no jardim com ela até tarde. Isadora enrubesceu, mas manteve a cabeça erguida. Não cederia à vergonha. Então Bianca entrou no salão, envolta em seda vermelha, exalando perfume intenso. Lançou-lhe um olhar cortante e murmurou, alto o bastante para todas ouvirem: se ela pensa que um olhar basta para prender o coração dele, está enganada. O ambiente pesou. Mas Isadora não se dobrou. Levantou-se, olhou-a de frente e saiu com dignidade. Por dentro o peito ardia, não apenas pela humilhação, mas pela verdade escondida. Rafael já a fazia vacilar, e isso tornava cada provocação ainda mais dolorosa. Naquela noite, voltou ao jardim, abraçou o colar contra o peito e murmurou: eu deveria odiá-lo, mas a cada dia que passa, sinto menos ódio e mais algo que não ouso nomear. De longe, oculto atrás de uma coluna, Rafael a observava em silêncio. Não se aproximou, não quebrou a cena, mas em seus olhos nascia uma resolução clara. Um dia, aquela confissão não seria sussurrada apenas ao vento das orquídeas. Naquela manhã, o solar dos Duarte fervilhava de tensão. Rafael convocara uma reunião solene com senhores, generais e conselheiros. A notícia de uma negociação crucial com a corte de Recife já corria pelo sertão, atraindo olhares atentos de todos os lados. Mas não era uma sessão comum. Pela primeira vez, Isadora fora chamada a comparecer como esposa oficial de Rafael. A jovem, até então, sombra discreta nos corredores. Agora seria exibida diante da nobreza não como prisioneira, mas como consorte. Era um campo de batalha diferente, o da honra. Vestiram-na com uma túnica de seda marfim, simples e elegante. Sem colares pesados, escolheu a sobriedade. Diante do espelho, não viu mais a menina arrancada da Vila das Palmeiras, e sim a mulher que teria de encarar a corte. Ao entrar no salão principal, dezenas de olhares se cravaram nela. Uns de desprezo, outros de curiosidade e alguns, raros, de respeito. Isadora respirou fundo, caminhou ereta. Ao lado, Rafael irradiava imponência, silenciando o ambiente apenas com a presença. A reunião começou. Fronteiras, impostos, bandos de saqueadores no sertão. Isadora ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra como ondas políticas que a cercavam. De repente, uma voz cortante ecoou. Bianca Valença, que de algum modo conseguira lugar no salão, sorria fria. É curioso ver a nova esposa do senhor aqui tão calada. Talvez seja isso que a torna adequada. Afinal, não se espera muito de uma menina que cresceu longe da corte. A frase caiu como punhal. Alguns riram baixo, outros aguardaram a reação de Rafael. Isadora congelou. Poderia suportar calada, como sempre, mas algo dentro dela a chama que Rafael, sem querer, despertara a fez erguer a cabeça e responder: melhor ser calada do que usar palavras para diminuir os outros. E se cresci longe da corte, aprendi algo que talvez muitos aqui nunca saibam. A verdadeira força não vem de títulos, mas da coragem de permanecer de pé quando todos tentam derrubá-la. O salão silenciou, atônito. Bianca perdeu a cor, o sorriso congelou. Um general velho rompeu o silêncio com gargalhada, erguendo a taça. Ela fala como uma rainha. Risos e brindes se espalharam, dissolvendo a tensão. Mas Rafael não riu, permanecia observando Isadora, e pela primeira vez, em seu olhar havia admiração explícita. Quando a sessão terminou, Bianca estava imóvel, esmagando o cálice nas mãos, os lábios vermelhos crispados de fúria. Isadora, ao contrário, sentia-se trêmula, mas firme. Conquistara, por mérito próprio, o direito de ser ouvida. Rafael se levantou, atravessou o salão e pousou a mão no ombro dela. Não foi apenas um gesto íntimo, foi uma afirmação pública. Os murmúrios retornaram, agora cheios de surpresa e cautela. Enquanto caminhavam juntos pelo corredor das tapeçarias, Rafael quebrou o silêncio, a voz grave, mas suavizada. «Hoje você me surpreendeu». Isadora inclinou-se levemente, respondendo com calma:
Já me calei demais desde que cheguei aqui. Se devo ser sua esposa, não quero ser apenas sombra. Endem, Rafael parou, voltou-se para ela. Nos olhos dele, turbilhão de pensamentos. E então murmurou: Rouco, você não é sombra, Isadora. É luz. Uma luz que eu nunca esperei encontrar. As palavras atingiram-na em cheio. Não eram ordens, nem ameaças, mas confissão. Os olhos dela marejaram, e o peito se aqueceu. Naquele instante compreendeu. As batalhas maiores não viriam apenas de Bianca ou dos olhares da corte, mas de dentro do próprio coração, que já começava a se render àquela luz. Lá fora, o vento do sertão agitava as tapeçarias, fazendo os guerreiros bordados parecerem ganhar vida. E no corredor silencioso, outra guerra nascera não com armas, mas com sentimentos. A noite caiu sobre o solar dos Duarte como um véu de veludo negro, envolvendo o sertão em silêncio pesado. A lua cheia pairava alta, derramando prata sobre os telhados antigos, transformando a fortaleza em um colosso luminoso no meio do deserto. O ar ainda trazia o calor do dia, misturado ao vento seco vindo das dunas distantes. No quarto, Isadora permanecia diante da janela, olhando o céu cravejado de estrelas. Desde a sessão da corte, o coração dela não encontrava sossego. As palavras de Rafael, "Você é luz", gravaram-se fundo, ecoando entre medo e desejo. Acariciou o pingente gasto no pescoço, o único legado da mãe, e sussurrou: "Mãe, se pudesse me ver agora, aprovaria o que sinto." Love bateu à porta. Antes que respondesse, Rafael entrou. Sem manto bordado, sem símbolos de poder, apenas uma túnica escura simples. Mesmo assim, irradiava a autoridade, fazendo-a recuar instintivamente. Ele parou no centro, fixando os olhos nela. O silêncio era espesso, quebrado apenas pelo bater apressado do coração dela. "Hoje, vi você enfrentar o mundo como ninguém jamais ousou." A voz dele rouca, contida, deu um passo à frente. "Eu não pedi por você, não desejei este destino, mas desde que entrou por esses portões, tomou tudo de mim." Isadora tremeu. Era a resposta às dúvidas que a assombravam. Para ele, ela não era apenas uma dívida. Os lábios dela se moveram, frágeis. "E eu também não sei mais quem sou desde que cheguei aqui. Antes era só medo. Agora, sinto coisas que me assustam ainda mais." Rafael aproximou-se até quase tocá-la, erguendo-lhe o queixo com delicadeza. Nos olhos dele ardia fogo contido. "Não quero que tema a mim, Isadora. Quero que escolha." Naquele instante ela compreendeu. Podia recuar, refugiar, se no ódio, mas o coração já escolhera diferente. Fechou os olhos, respirou fundo e não fugiu. O espaço entre eles desapareceu. Os lábios dele tocaram os dela, primeiro hesitantes, depois profundos, intensos. O mundo se dissolveu, restando apenas o calor de sua boca e o aperto firme de suas mãos. Não era imposição, mas descoberta, medo e desejo entrelaçados, arrastando-a para um turbilhão novo. Quando se afastaram, Isadora tremia, os olhos úmidos. Ele a olhou longamente e murmurou: "Rouco, você me deu tudo." A estreitou contra o peito, o coração dele batendo forte, quase descompassado. E pela primeira vez, Isadora sentiu-se segura nos braços de quem fora, um dia, seu maior medo. A noite avançou entre beijos e confidências. Não apenas paixão, mas partilha. Rafael falou das batalhas e do peso da liderança. Isadora, de sua aldeia e da avó que a criara. Entre palavras e silêncios, a distância desapareceu. Ao amanhecer, Isadora adormeceu aninhada nos braços dele, enquanto Rafael velava seu sono, um sorriso raro curvando-lhe os lábios. Na manhã seguinte, rumores inundaram o solar. Diziam que, enfim, viveram uma noite verdadeira de casamento. Ninguém sabia a verdade, mas o brilho sereno, no olhar de Isadora ao sair do quarto, dizia mais que 1000 palavras. Bianca Valença, ao ouvir, empalideceu. Já não havia brechas para zombarias. O lugar de Isadora estava consolidado não apenas pela promessa, mas pela escolha de Rafael. Pelos corredores, ela caminhava de cabeça erguida, sem a timidez da chegada. Sabia, aquela noite não fora apenas a consumação de um laço, mas a virada de seu destino. Não mais prisioneira de um pacto, mas mulher reconhecida ao lado do Senhor de Ferro. O medo persistia, os desafios viriam, mas a chama estava acesa.
E quando Rafael entrelaçou seus dedos aos dela diante de todos, Isadora sentiu que a noite do destino fora, na verdade, o início de um novo capítulo de um amor escolhido, não imposto. O amanhecer dourava o sertão. Das janelas do solar dos Duarte, o deserto parecia infinito, dunas cintilando sob a luz do sol nascente. E pela primeira vez desde que ali chegara, Isadora não via a paisagem como muralha de cativeiro, mas como tela aberta, convidando-a a recomeços. A notícia da noite do destino correra como fogo. Ninguém mais ousava murmurar. As criadas que antes riam, agora baixavam a cabeça em reverência. Até Bianca Valença, outrora altiva, recuava à sombra, os lábios vermelhos cerrados em derrota amarga. Isadora atravessava os corredores em vestido de seda branca, simples e puro. Os muros que antes lhe esmagavam pareciam ter se aberto, porque o coração dela mudara. Chamavam-na Senhora Verdadeira, e o respeito nos olhos de todos confirmava. Rafael a encontrou no jardim interno, entre flores abertas ao sol. Não trazia manto nem espada, apenas roupa clara e cabelos negros desalinhados pelo vento. Parou fitando-a longamente, como se fosse visão inédita. Os jardins nunca pareceram tão belos. Isadora sorriu, suave. Talvez porque agora eu também os veja de outra forma. Antes eram grades, hoje são apenas flores. Ele tomou-lhe a mão. O calor daquele gesto fez o coração dela estremecer não mais de medo, mas de certeza. Caminharam lado a lado, entre árvores que sussurravam ao vento. O solar, outrora prisão dourada, tornara-se lar onde passos se encontravam. Diante da fonte, Rafael falou. A voz grave suavizada pela emoção, você me transformou. Eu, que acreditava não precisar de nada além do poder, descobri que nada sou sem você. Isadora encostou-se ao ombro dele, murmurando. E eu, que pensei ter perdido minha liberdade, descobri que ser amada por você me libertou de um jeito que nunca imaginei. Sob o sol do sertão, não precisavam de testemunhas. O voto era silencioso, tecido entre dois corações que escolheram um ao outro. No grande salão, entraram de mãos dadas. Nenhum senhor ousou zombar. Todos se levantaram em sinal de respeito. Isadora não precisava de discursos. Seu olhar firme ao lado de Rafael era prova suficiente. No fundo, Bianca observava olhos como lâminas, mas sem poder. Entendia, enfim. O coração dele não lhe seria jamais devolvido. Depois da audiência, Rafael levou Isadora à varanda do palácio. O vento forte agitava a areia até o horizonte. Ele segurou a mão dela, proclamando com voz que ecoou contra o deserto. Você foi a noiva que eu nunca pedi, mas é a mulher que eu jamais deixarei ir. Isadora ergueu o rosto, lágrimas e sorriso se misturando. E você foi o homem que eu teme, mas hoje é o único a quem entrego meu coração. Beijaram-se, não mais com receio, mas com certeza. O deserto e o céu azul foram testemunhas. O solar deixava de ser prisão, tornando-se lar. Isadora já não era camponesa obrigada, era rainha do deserto. Rafael já não era senhor de ferro solitário, era homem que aprendera a amar. Na corrente infinita do tempo, amores nascem do sangue e da dor, outros de imposição. Mas quando dois corações escolhem livremente, esse amor se torna eterno. Isadora e Rafael, de pacto gelado, criaram história de liberdade e amor imortalizada no sertão. E desde então, cada vento que atravessa o solar dos Duarte carrega um sussurro, não em posse, mas em escolha. Não em medo, mas em amor.